Olá para você, nossa ouvinte, seja muito bem-vinda nesse episódio mais que especial, que a gente vai falar sobre perfeccionismo. Olha, você nem acredita quem é que está aqui com a gente. Mas antes da gente começar essa conversa de verdade, eu quero te lembrar que o nosso propósito aqui é apoiar mães na educação dos filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal. Olá, meu nome é Kaline Salim, eu sou psicóloga e como você, nós somos mães apaixonadas pela vida e pelas possibilidades que ela traz. Seja muito bem-vinda ao podcast Mães e Abraços. E hoje eu estou emocionada. Essa pessoa, gente, ela não precisa nem de apresentação, porque o mundo conhece ela, né? Ela é um fenômeno nas redes sociais. Ela também grava o podcast Tenda Materna. Eu tô aqui toda tremendo, eu tô aqui nervosa, eu não sei se eu vou dar conta, porque eu sou tiete, eu sou fã, eu sou apaixonada pelo trabalho que ela realiza. Mas se você não conhece, tá? Depois você vai lá no Instagram, vai seguir também o podcast, vai seguir ela no YouTube, vai conferir tudo que ela faz, porque é um trabalho incrível e que tem transformado a vida de muitas famílias aí, muitas mães, muitas crianças. Maíra Soares, chega e brilha no palco do Mães e Abraços. Obrigada, queridas, pelo convite. Vai ser um prazer aqui poder falar com vocês e trocar um pouquinho. Estou me sentindo honrada de estar nesse espaço, então vamos lá, vamos fazer o que vocês quiserem falar sobre o assunto que vocês escolheram para a gente conversar hoje. O tema é perfeccionismo. Se identificou aí? Porque eu acho que nós, mulheres, nós enfrentamos muito perfeccionismo e muitas coisas que podemos realizar, muitos sonhos, né? São impedidos por causa desse perfeccionismo que vem, que nos atrapalha, que nos incomoda, nos impossibilita de viver, de realizar, de experienciar a vida, de experimentar, enfim. Maíra, de onde nasce, né? De onde vem esse perfeccionismo e qual a relação do perfeccionismo com a infância e com a educação punitiva? Você quer antes que eu me apresente, Flor? Eu não sei como vocês fazem depois na edição, porque na hora que eu achei que você ia perguntar, pedi para desculpa. Tá Eu bom. sei como é. Você não precisa de apresentação, né? Que todo mundo te conhece, mas eu quero que você se apresente, fale um pouquinho do seu trabalho, divulgue também seu trabalho primeiro. É ansiedade, Maíra, de estar aqui com você. Eu sei como é, porque eu também vivi isso várias vezes, entrevistando pessoas que eu admiro muito. E aí a gente fica, né, meio mexida mesmo. Não, então, ó, para quem não me conhece, meu nome é Maíra Soares, né? Eu sou de São Paulo, eu moro na Espanha há 10 anos e minha formação é em jornalismo. Eu sou mãe da Nara, que acaba de completar 7 aninhos e é espanhola, nasceu aqui. E se eu for tentar resumir um pouquinho, assim, eu trabalhei como fotógrafa por mais de 10 anos no Brasil, depois de me formar em jornalismo. Mas quando eu vim para cá, eu acabei vindo para a Espanha para fazer um master em fotografia, para ficar um ano só. Acabei conhecendo o pai da Nara, me juntei com ele, fui morar com ele. A gente ficou juntos por 9 anos, mais ou menos. E depois que eu me tornei mãe, a vida deu uma sacudida, assim, né? Em tudo. Eu mudei muito, eu me senti muito confrontada com a minha identidade também profissional. E acabei fazendo transição de carreira, porque eu mergulhei e descobri o universo da criação consciente, da criação com apego, de várias vertentes aí da parentalidade consciente. Comecei a estudar muito sobre isso, um pouco por conta do meu lado perfeccionista, inclusive, de querer fazer tudo direitinho, nossa, quando eu percebi que eu estava com a minha filha nos braços e que eu podia meio que estragar a vida dela caso eu fosse uma mãe inadequada, eu falei, não, eu preciso ser a mãe ideal e perfeita. Só que eu demorei para entender que isso também não era saudável. E, ao mesmo tempo, teve uma parte muito boa, que foi eu mergulhar nesses estudos, me encantar com tudo isso, descobrir o conceito da criança interior e perceber o quanto aquilo estava sendo importante para o meu crescimento pessoal e o quanto isso poderia apoiar outras mães. Então, eu acabei criando a página do Canto Maternar, né, os perfis nas redes sociais do Canto Maternar, para trazer esse conteúdo para o público, para outras mães, para compartilhar o que eu estava aprendendo, o que eu estava
transformando em mim, né? E isso foi em 2017, a Nara nasceu em 2015. E aí eu acabei fazendo transição de carreira, porque eu fui me estudando tantas coisas, me fazendo tantos cursos e formações, que eu acabei entendendo que meu trabalho era como educadora parental. E hoje em dia eu trabalho como mentora de mães, usando justamente de base no meu trabalho a criação consciente e o conceito da criança interior, o trabalho com a criança interior, né? Que para mim é o que faz com que a gente consiga encontrar uma certa leveza. Mas, já emendando na pergunta que você fez sobre o perfeccionismo, né? Da onde que ele nasce? Ele nasce por conta digamos, da atmosfera que a gente viveu na infância, da relação com os nossos pais, da forma como os nossos pais lidavam com os nossos erros e com os próprios erros, né? Porque tem sempre a referência do modelo que a gente tem dos pais, eles inspiram a gente, então a forma como eles agem também serve de referência para a gente, é o que a gente usa de modelo para poder copiar, né? De certa forma, a criança ela aprende por imitação. Então, tendo pais que são muito, digamos, certinhos, que se cobram demais, que são muito rígidos consigo mesmos, que precisam muito de um controle para tudo, você já tem aí uma predisposição a ser uma pessoa mais perfeccionista. Porque você, em teoria, vai sempre se cobrar fazer as coisas muito bem e vai sempre meio que ser muito exigente consigo mesma, né? Cara, eu não posso falhar, eu não posso errar, não tem espaço, porque minha mãe, ela não se permite, quando ela vive isso, ela fica muito angustiada. Então, é dessa forma que a gente tem que estar no mundo, né? A criança, ela aprende muito copiando os pais, né? Vendo de referência como os pais se relacionam com o mundo. E a outra questão é como os pais reagem ao próprio erro da criança, né? Então, se eu tenho pais rígidos que também me castigam ou que retiram o olhar, ou que me criticam, que me julgam, que me cobram, que são exigentes demais, que são muito perfeccionistas nesse sentido, a criança ela acaba se sentindo também sem espaço para errar. E aí eu acho que tem uma falha muito grande assim da educação tradicional, né? Um erro de leitura sobre a natureza da criança, né? Ou a natureza humana, na verdade, porque existe uma cobrança nesse sentido, existe, digamos, uma resposta para o erro que me parece equivocada, porque coloca a criança num lugar de uma leitura como se o erro não fosse legítimo, como se ela não tivesse o direito a errar. E quando a gente passa essa mensagem para a criança, é uma pressão muito grande, porque, na verdade, você está pedindo para ela deixar de ser humana. É um lugar, assim, muito injusto, né? Dela achar que ela está errando por falta de esforço, que ela está errando porque ela é inadequada, porque ela tem um defeito, sem querer ela começa a sentir que ela é uma criança que tem um problema por estar falhando, porque não conseguiu impedir os erros. Então, tem frases como: cara, eu já te falei 1000 vezes, quando é que você vai aprender? Né? Quando é que você vai parar de fazer isso? Você já sabe que não pode. Isso são coisas que a criança ouve e ela começa a acreditar que ela está falhando porque ela não está se empenhando o suficiente. E ela se sente mal com ela mesma, né? Ela começa a se cobrar, ela começa a se sentir com a autoestima mais baixa, se sentir um lixo de pessoa, olha só, e além do mais eu decepciono esse pai, decepciono essa mãe, tem toda uma sensação de que está sendo responsável também pelo mal-estar dos pais, porque eles nunca estão satisfeitos com a performance que você faz, e no fundo ela está exigindo o quê? Algo que não existe, que seria deixar de errar. Quando, na verdade, se a gente for olhar pela vertente da criação consciente ou dessas outras formas de educar que são mais respeitosas, que hoje tem, né, estudos, enfim, que outras linhas, né, que são mais atualizadas e tal, o que a gente vê no erro? A gente vê uma etapa, primeiro, que é inevitável de acontecer, mas é uma etapa de aprendizado também. Ele colabora, na verdade. Ele faz com que a gente perceba até onde a gente pode ir. Tipo, se eu faço uma coisa e não consigo fazer, eu posso, sim, pensar num outro caminho. Não tem como. Uma criança, quando ela está aprendendo a caminhar, ela vai tropeçar. Não tem como a gente evitar isso, entendeu? Tem até aquela criança que vai ficar tateando com muita segurança, tipo, ela só vai se atrever a levantar e se soltar depois que ela fica muito tempo se segurando, porque ela prefere ter muita segurança quando ela vai caminhar. Mas toda criança tropeça. E os pais não ficam batendo na criança, por exemplo, que tropeça do tipo, quem é você para tropeçar? Você tem que aprender, tipo, do engatinhar a sair caminhando sem nunca cair, entendeu? A gente entende que faz parte do processo de aprendizagem de caminhar
ter tropeços, porque ela vai aprender onde colocar o pé, ela vai aprender a se equilibrar melhor, porque ela ainda não tem força, porque ela ainda não tem equilíbrio, porque ela não manja ainda da história. É normal, né? Ninguém olha como se fosse uma coisa que a criança está, digamos, fazendo de propósito, porque não está prestando atenção, que coisa feia. Não. Mas quando se trata do comportamento, quando a criança sai da coisa adequada e vai para a coisa inadequada, ou mesmo quando ela vai para um comportamento que incomoda os pais, só pelo fato do pai não ter capacidade de acolher, de repente, uma expressão emocional muito intensa, aí ela é cobrada de, tipo, ela tem que estar bem, ela não tem que expressar, de repente, um incômodo, ou ela não tem o direito de ficar agressiva, de repente, como assim, entendeu? Sendo que tudo é comunicação, tudo faz parte. E em todas as situações que são conflituosas, que são problemáticas, que são desafiadoras, nós temos sempre uma oportunidade de aprendizado. Inclusive, elas são necessárias para a gente aprender. Como é que eu vou aprender a lidar com conflitos sem lidar com conflitos? É no conflito que eu vou aprender, entendeu? Evitando conflitos e dizendo isso, você não tem o direito de brigar com teu irmão nunca, não faz sentido. Então, o perfeccionismo, ele vem dessa falsa ideia de que eu posso educar uma pessoa para que ela não erre, entendeu? Tipo, eu posso passar de um jeito que, se eu treinar muito bem, no fundo é um treinamento que eu estou tentando fazer, né? Essa pessoa não vai errar nunca mais. Mentira! Mas acaba que a pessoa, ela começa, então, a ficar com uma angústia, porque ela percebe, a mensagem que ela recebe é, eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que me esforçar mais. Então, eu é que tenho que colocar mais empenho nessa história. E aí ela começa a querer fazer tudo de um jeito muito certinho, redondinho, perfeito, né? Buscando algo que não existe. E com muita vergonha, muito medo de mostrar quando as imperfeições dela podem aparecer, vir à tona, inibindo muito do que tem da história, da expressão dela, por medo das pessoas perceberem o quanto ela é, afinal, inadequada, defeituosa. Não podem ver. Né? Então, acho que é um pouco por aí. Eu costumo dizer que a gente, nessas reflexões todas, e nesse processo de maturidade, e autoconhecimento, autoconsciência, né? Parece que a gente precisa brigar para ser humano. Exato. Parece que a gente precisa se levantar para dizer, não, calma, eu posso sentir, calma, eu posso errar, como você colocou, né? Eu posso cair, mas eu posso levantar no meu tempo. Então, assim, eu costumo muito dizer isso, e o quanto é importante, como você mesma disse, comunicar isso, né? Esse espaço para viver a nossa humanidade dentro das nossas próprias casas. Eu queria te fazer uma pergunta, resumidamente, né? Porque a gente sabe que, embora nesses contextos que a gente conversa sobre maternidade, sobre outras formas de maternar, de educar, alguns termos eles são muito comuns. Mas como que você poderia explicar para quem ouve a gente, que nunca ouviu falar sobre isso, né? O que é um educar de maneira consciente? Eu acho que é um pouco isso do que eu estava falando, né? Educar de maneira consciente é você justamente abrir esse espaço para entender que nós somos humanos, né? E que a gente tem consciência da nossa história, né? Porque o que acontece muitas vezes, né? Eu acho que a educação tradicional, ela muitas vezes coloca a criança como um ser inferior ao adulto e dá uma sensação de que é ele que tem que passar todo o saber para a criança, né? E aí, e ele tem que moldar essa criança, porque existe uma ideia, assim, por trás do tipo, se eu soltar o controle da situação, se eu deixar essa criança solta, muito provavelmente ela vai para o mau caminho. Então, o tempo todo eu fico tentando controlar e consertar o caminho que a criança está criando, né? E eu acho que o alvo é essa criança. Eu tenho que pensar muito na criança que está do lado de fora, o meu filho, e o meu foco de atenção é ele, né? A criança que está fora. Quando a gente educa de forma consciente, a gente percebe que o caminho é olhar para dentro, principalmente. Porque nós estamos muito desviados da nossa essência. Né? Tipo, eu digo que nós temos uma criança invisível dentro de nós temos uma criança aí que foi muito pouco validada, muito pouco compreendida pelos adultos. Então, nós tivemos que fazer um esforço muito grande para garantir o olhar e o amor dos nossos pais. Muitas vezes,
desenvolvendo comportamentos que não eram da nossa essência, se desviando muito a gente se desviou muito da nossa essência para poder garantir esse amor externo dos pais. E isso fez com que a gente, muitas vezes, se desconectasse da nossa própria capacidade de se ler, de se entender, de se conhecer. E se eu estou desconectado do que eu necessito, se eu não me conheço, se eu não sou capaz de entender, às vezes, nem o que eu sinto, ou de entrar em contato com esse sentir que você mencionou, por exemplo, se eu não sou capaz de me vulnerabilizar, me sentir à vontade quando eu estou triste, de quando eu tenho medo, de quando eu estou assustada com algo, se eu acho que tudo é bobagem, que eu não tenho o direito de ter raiva, porque afinal eu sou mulher, olha só. Então, tipo, se eu me invalido o tempo todo, eu não tenho capacidade de entender o meu filho, de aceitar o comportamento que ele está trazendo, de confiar naquilo que ele está trazendo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou reproduzir a mesma lógica, eu vou acabar sem querer, moldando ele, tentando consertar. Ai, não, ele está triste demais. Não, melhor não, porque ele deve estar muito angustiado. Não posso permitir. Deixa eu fazer ele ficar bem de uma vez por todas, bem rápido, assim. E aí, muitas vezes, a forma como eu acompanho essa criança não é para atender uma necessidade dela, porque às vezes ela precisa de liberdade para expressar aquilo, mas eu estou fazendo para maternar minha criança interior que está angustiada de ver uma criança angustiada diante de mim, entendeu? Então, se eu faço um trabalho com a minha criança interior para poder, de repente, validar o que ela viveu e permitir que ela expresse, por exemplo, tudo aquilo que ficou acumulado dentro dela, de choros que ela não teve, por exemplo, fica muito mais fácil de eu aceitar o choro do meu filho e poder acompanhar isso, permitindo que ele se expresse com essa liberdade, com o tempo que ele necessita para poder limpar o mal-estar que ele está sentindo, entendeu? Então, o foco da criação consciente vai ser, eu primeiro preciso cuidar das minhas dores, das minhas questões, porque aí eu vou ter capacidade de confiar naquilo que meu filho traz, entendeu? Eu vou ser muito mais capaz de aceitar o ser e permitir que ele vá desabrochando diante de mim, entendeu? Eu entendo que ele é uma semente, que ele já tem um desenho original, que ele já tem uma forma de ser, e o meu papel é preservar esse ambiente, adubar essa terra para que ele possa crescer de um jeito muito fértil, sendo ele mesmo, e eu aguentando o tranco de assistir, de repente, ele ser uma versão não daquilo que eu imaginei, porque a gente projeta, né? A gente tem a ideia de, eu quero muito que meu filho seja assim, assim, assado. E de repente ele sai com outro estilo, de outro jeito. E é muito difícil a gente segurar a onda e não querer interferir para poder, inclusive, enfim. Então, o trabalho eu tenho que olhar para mim, antes de tudo. Então, o foco é na minha criança interior, porque aí sim eu tenho capacidade de conectar com a criança que está fora de mim e confiar naquilo que ela traz. Exatamente, Maíra. É quando a gente percebe que o perfeccionismo ele está relacionado, né, à nossa história de vida, à infância que a gente teve e o modo como nos tratavam, a gente começa a lembrar de situações e de crenças, de situações da infância e perceber assim, quando a gente identifica essas situações, a gente começa a tomar consciência delas, né? E também perceber como nós agimos inconscientemente por causa dessas crenças que nós carregamos, desse modo como nos tratavam na infância, que a educação tradicional ela anula totalmente a criança, ela não valida as emoções e nem os sentimentos da criança. E aí isso acontece de maneira, a gente pode fazer com que isso seja consciente quando a gente busca a nossa história de vida, quando a gente busca conhecer a essa criança interior, e isso vai ter um impacto também até de maneira inconsciente. Eu estou falando isso, não sei se está confuso para vocês entenderem, é porque eu estudo muito sobre educação consciente, sobre teoria do apego, sobre educação respeitosa, comunicação não violenta. E aí eu quero proporcionar ao meu filho, né, essa educação diferente da educação que eu tive. No entanto, eu vejo eu cometendo as mesmas faltas ou tendo os mesmos comportamentos que a minha mãe tinha comigo.
né? Então, assim, isso de maneira inconsciente, muito automática, vem de maneira muito forte, muito impulsiva dentro de mim. Por exemplo, não tolerar o choro do meu filho. E aí, quando eu lembro, eu me conecto com a minha história, com a minha infância, eu lembro das várias vezes que a minha mãe reagia e falava para eu engolir o choro. Para de chorar, você é manteiga derretida, eu não aguento mais escutar teu choro, menina. Então, aí eu falo, cara, essa intolerância minha com o choro do meu filho não é sobre o choro do meu filho, porque ele tem todo o direito de sentir, de expressar as suas emoções, seus sentimentos, suas frustrações. Ele tem o direito de fazer isso. Mas por que me incomoda tanto? Essa intolerância fala sobre mim, não fala sobre o meu filho. Então, a gente precisa se conectar com a nossa história, né? Ter essa autoconsciência, lembrar desses momentos, né? E eu queria te fazer uma pergunta assim mais pessoal. Você se lembra de algum momento quando você era criança ou de alguns momentos que você teve e que esses momentos acarretaram essas crenças sobre o perfeccionismo, né, que te atrapalha, que nos atrapalha tanto? Inúmeros. Muitos, mas deixa eu pensar em algum. Sobre o perfeccionismo. Olha, eu acho que essa questão eu trabalho muito com o conceito da codependência também, né? Não sei se vocês já estudaram sobre a codependência, mas a criança codependente, ela começa a se cobrar muito, ela percebe que existe um clima pesado na casa, ou que tem alguém que precisa de algum tipo de cuidado, né? Às vezes, foi descrito, assim, principalmente com a questão dos alcoólicos anônimos, né? Mas das famílias que têm pessoas que são alcoólatras, né? Tipo, a criança, às vezes, ela cresce percebendo que tem um adulto que tem uma questão de vício, e aí é como se ela começasse a anular, digamos, a expressão dela das necessidades dela, porque tem alguém que precisa de mais cuidados na família, entendeu? E tem uma inversão de papéis. E, de certa forma, ela também tá tentando, digamos, ela fica pisando em ovos para fazer tudo direitinho, né? Para não destoar, para não causar, não provocar mais problemas na casa, porque já tem alguém com muita necessidade. Muitas vezes ela até tenta se colocar no lugar de salvadora dessa pessoa, de cuidado dessa pessoa. Não necessariamente precisa ser alguém com vício, pode ser uma pessoa com depressão, pode ser um irmão com uma deficiência, ou até pode ser, o que desperta pode até ser, tipo, problemas que o casal está tendo, e aí eles estão muito preocupados com as dores deles, e a criança percebe que, melhor não atrapalhar, porque ele já tem coisas demais para fazer. Então, essa criança, muitas vezes, ela se torna a criança boazinha. A criança que percebe que, vou ficar na miúda aqui para poder preservar o bem-estar dos meus pais. Porque eu amo muito eles, e eu percebo que eles não estão bem, eles não estão num lugar bom, né? E aí ela vai poder, por exemplo, se cobrar ser perfeccionista, ser muito certinha, regradinha. Eu lembro que, inclusive, eu tinha uma veia de ficar policiando meus irmãos, muitas vezes, entendeu? De falar, para de causar, papai e mamãe já tem problema demais. E nem eram coisas muito... Eram problemas, geralmente, de grana, coisas que não eram nomeadas também, não eram esclarecidas de um jeito, né, consciente de colocar... Então, às vezes tinham discussões dentro do quarto, e você só percebia, sabe aquela coisa de perceber que tem um clima estranho na casa, que eles estão estressados e que é melhor, na minha cabeça, a leitura que eu fazia era melhor não trazer mais coisas para eles, já tem muita coisa acontecendo. Então, eu lembro muito disso. Eu lembro também de ser muito tímida, né, e ter vontade, por exemplo, de cantar, de ter certeza, assim, que o que eu queria fazer na vida era cantar, mas ter, assim, uma certeza, ao mesmo tempo, de que jamais eu vou conseguir estar nesse lugar. Jamais eu vou subir num palco, nunca, nem a pau, porque, tipo, eu não tenho essa capacidade. Então, eu olhava com muita dor, assim, eu admirava um monte de cantoras, eu ficava imitando elas no quarto, ficava cantando na frente do espelho, mas eu tinha certeza que eu nunca ia estar num lugar como aquelas mulheres. Tipo, era uma questão que eu tinha de autoestima muito baixa, muito provavelmente também por conta dessa vivência de eu não conseguir se colocar, né? Porque a autoestima, ela vem muito assim de você conhecer as suas necessidades, se conhecer e saber brigar pelo que você quer, entendeu? Tipo, ir atrás. E se isso está abalado, você
não, você não tem capacidade de ir, né? Então é óbvio que isso também afetou bastante nesse sentido. Ô Maíra, a gente sabe que a aceitação e a importância é uma necessidade de toda criança, né, de todo ser humano. E você falou que, eu vi, né, já vi que você foi a filha do meio, e toda essa a sua individualidade, né, no que diz respeito a essa timidez, essa maneira de se colocar na própria família e nas relações. Você acredita que o perfeccionismo, né, que você desenvolveu ao longo da jornada, ele tinha a ver com esse processo de aceitação e importância que não foi bem comunicado na sua família, ou tem mais a ver com a sua essência, com a sua individualidade, mas que também não teve espaço para ser desenvolvido no meio familiar? Não sei se eu consegui expressar muito bem a minha pergunta. Se está muito mais relacionada a uma questão de aceitação e importância na infância e construção da autoestima, ou até mesmo a uma questão da interpretação que a gente faz, que você fez da realidade, né? Porque também tem muito disso. A interpretação que eu fiz da minha família ou das situações que eu vivenciei como membro dessa família foi essa. E aí depois, quando a gente vai se permitindo, né, se conhecer e processar a nossa própria história e ouvir de novo, se ouvir e ouvir de novo os discursos, entender o que de fato os nossos pais sentiram ou o que eles falaram, a gente às vezes não, a gente ressignifica, né, algumas interpretações que a gente mesmo construiu. Então, como que foi isso assim para você na sua jornada? Eu acredito assim que essa coisa da interpretação é sempre a chave, porque não tem, inclusive ela explica muita coisa, porque muitas pessoas falam assim, mas eu e meu irmão a gente cresceu no mesmo ambiente, eu não sei por que ele foi para outro caminho, por que ele viveu dessa forma, porque não é o evento que garante como a criança vai se sentir, é como ela interpreta a situação que ela está vivendo, né? Então sempre vai ter o filtro dela, da personalidade dela, da forma como para ela aquilo era impactante ou não. Às vezes para um irmão, aquele mesmo ambiente, aquela mesma relação com os pais, também é verdade que os pais eles acabam colocando cada um num lugar, né? Mas a criança às vezes está exposta a uma realidade muito parecida e para cada um vai chegar de um jeito, né? Então tem um pouco desse lado. Eu acho que na minha sensação, assim, que eu imagino, né? Minha mãe faleceu há 11 anos, então eu nunca tive essa oportunidade de fazer uma checagem com ela de coisas que eu fui sacando depois que eu comecei a estudar esses conteúdos. De certa forma, é uma pena, porque eu tenho certeza que a gente ia render, assim, conversas muito profundas, curativas, acho que a gente tinha abertura para isso. Não era uma relação tóxica nem nada, a gente era próxima. Eu acho que só se eu for olhar para a história da minha mãe, eu entendo perfeitamente o movimento dela de não ter tido capacidade, muitas vezes, de me oferecer um acolhimento, porque ela também estava muito desconectada. Tipo, ela foi uma pessoa que caiu, que tipo, as irmãs derrubavam ela do berço para ela dormir quando ela era bebê, toda vez que ela chorava. Entendeu? Ela descobriu isso adulta. A minha avó descobriu isso quando ela já era adulta e tudo mais, né? Quando já era velhinha e tal. Porque elas estavam a fim de brincar. Ela era a 10ª de 13 irmãos. Entendeu? Tipo, as irmãs tinham que cuidar dela e, de repente, um dia derrubaram ela do berço quando ela estava chorando, ela caiu, começou a dormir. Acabou a função de ter que cuidar da menina, entendeu? Tipo, aí elas descobriram a fórmula secreta, né? Tipo, a fórmula secreta é derrubar a menina do berço. Então, eu fico pensando, um bebê que várias vezes caía do berço, cada vez que expressava a sua vulnerabilidade, imagina a mensagem que ele recebia de que o mundo é perigoso quando eu me expresso, quando eu mostro minha vulnerabilidade, de que eu não tenho o direito de estar triste, de estar mal, de pedir ajuda, de pedir colo. De uma pessoa que não... a associação que ela devia ter, a crença que ela desenvolveu em respeito a isso, devia ser assim, tipo, é totalmente indigno de alguém. Não, assim, é inconcebível você precisar de colo. Entendeu? Tipo, você pedir ajuda para alguém, você mostrar que você tá mal. E aí você fala, quando você se torna mãe, você está seca de ter recebido isso, você não foi abastecida quando você não foi atendida quando você tinha essa necessidade, para oferecer isso deve ser muito duro. E ela não tinha essa leitura consciente de que eu tenho que olhar para minha criança interior. Ela estava lá sendo quem ela era. Então eu entendo que
ela, por exemplo, não me deu o peito, ela fala que eu nunca aceitei, mas eu fico pensando, claro, além da orientação na época, década de 80, nasci em 80, né? Além da orientação na época ser tipo, dar o peito, coloca a mamadeira, para quê? Coloca a mamadeira, para que insistir com o peito? Não tem porquê, se existe a mamadeira. Primeira mamadeira já veio com açúcar, tudo aquilo, sabe? Para além disso, deve ter sido internamente, inconscientemente, um alívio para ela não ter que... Porque a entrega da amamentação, a gente sabe o que é, né, meninas? É uma coisa brutal, assim. Você tem que estar muito disponível emocionalmente para poder estar lá amamentando. E ela não devia ter de onde tirar isso. Então, na hora que deram a solução à madeira, tá aqui, meu, toma lá, pega melhor solução. Óbvio que ela nunca admitiu, o discurso materno dela era, você nunca aceitou meu peito, desde o dia zero, entendeu? Tipo, que tá... Ela não deve ter insistido, tipo, ela não pensou, nem considerou, e normal. Hoje eu olho, tipo, eu honro a história dela, tipo, eu não tenho mágoa em relação a isso, né? Tipo, para mim é óbvio que para ela foi mais fácil não ter que dar o peito, porque ela não tinha de onde tirar. Mas eu também entendo que, por conta disso, ela tinha muita capacidade de autocontrole, né, muita exigência com as emoções dela, de estar sempre bem, de estar sempre forte. Quando ela teve o câncer dela, na primeira vez, ela se escondia no quarto, ela pedia para não ser incomodada, ela não queria mostrar para a gente como ela estava mal, né? Imagina, também não tinha essa ideia de que é importante nomear para a criança, é importante trazer para a criança que deve estar desorganizada, não tem problema você mostrar sua fraqueza. Imagina, ela não devia se sentir confortável com a ideia da gente vendo ela mal, com dor ou alguma coisa, né? E aí, no segundo câncer, que foi o que levou ela, também, assim, de certa forma, era muito difícil esse lugar dela se vulnerabilizar. E esse estado, de certa forma, eu tinha já essa referência, né, de alguém que não se permite sair do controle diante dos filhos. E aí, que mensagem que eu tenho? Não, eu também preciso me controlar. Então, eu fui me distanciando muito do meu sentir, desenvolvendo uma capacidade para poder pensar muito mais no bem-estar do outro. Eu lembro de quando ela me contou que a minha irmã ia morar fora, que eu fiquei super mexida, que eu falei, como assim? Eu estava com 18, minha irmã com 21, a minha irmã era minha melhor amiga. Quando ela veio me contar que a minha irmã ia morar fora, eu lembro dela estar dentro do banheiro, no quarto dela, eu estava no quarto dela, ela não estava me vendo. Na hora eu fiquei assim, em estado de choque, e eu congelei e eu já comecei a me cobrar. Eu não posso ficar mal. A minha irmã tem todo o direito de estar bem, feliz, e ela não pode saber que eu estou triste. Tipo, eu tenho que ficar feliz por ela. E aí eu já fui me controlando para não me abalar com aquilo, entendeu? Não me permitir. Tipo, o que é isso? Se abalar com uma notícia que vai fazer bem para o outro. Você se cuida, você se ajeita para estar bem, porque você não tem o direito de estragar a vida do outro, entendeu? Tipo, enfim. Isso tudo eu fui desenvolvendo, não era o primeiro evento, eu estava com 18 anos, já tinha esse padrão, entendeu? De aprender a fazer isso. Então, acho que tem um pouco que é de certa forma, a criança vai interpretando e ela vai se colocando naquele espaço, e aí ela começa a ser vista também desse jeito. Olha como você é fácil, como você é independente, como você é madura, você nem se abala com as coisas que são duras da vida, né? Você é tão forte. E a criança vai ouvindo isso e ela vai se entendendo dessa forma e meio que se esforçando e se moldando e se tornando essa pessoa e até se sentindo, inclusive, gratificada, né? Tipo, nossa, que forte que eu sou, né? É uma coisa que faz você se identificar com aquilo e você se sente bem, porque você é aquela que está disponível para todos, você é aquela que, sabe, que as pessoas te chamam quando estão com algum problema e você se sente bem cuidando do outro, olhando para a dor do outro, que é também uma distração para não olhar para as próprias dores. Mas você entende que é um conjunto? Eu acho que são as duas coisas. Eu carrego a ferida da rejeição e do abandono. Eu lembro que meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos e minha mãe estava passeando no centro da cidade, a gente morava no interior da Bahia, e a amiga dela parou ela na rua e falou assim: Você tá sabendo, Cleo, que o pai de Kaline foi embora? E eu, na mesma hora, gente, que criança observa tudo, né? Na mesma hora eu, hã? Como assim meu pai foi embora? Foi embora para São Paulo e começou a contar para minha mãe e tal. Quando a amiga foi embora, eu falei assim: mãe, onde que é São Paulo? Aí ela falou assim: é um lugar muito longe. Mas eu, para ir para São Paulo, como que eu faço? Ah, filha, você tem que pegar o ônibus e fica 3 dias dentro do ônibus para chegar em São Paulo.
E a minha preocupação era se eu ia ver meu pai novamente. E eu falei com ela se eu ia vê-lo. Aí ela falou, acho que você não vai ver seu pai nunca mais. Gente, tem uma frase que eu coloquei no Instagram que é assim: acolha as necessidades da criança, mesmo quando não puder atendê-las. Quando a Maíra traz isso de validar, de nomear os sentimentos, as emoções da criança, é disso que a gente está falando, é que não é que eu vou ser permissiva com meu filho, não é que eu vou fazer todas as vontades dele, não é. Mesmo quando eu não puder atendê-lo, eu vou validar aquilo que ele sente. Né? Eu vou dizer, filho, eu entendo que você está sofrendo, que você está com raiva, que você queria muito aquele brinquedo e a mamãe não pôde comprar. Né? Eu entendo isso. Isso permite a criança, é como se a gente autorizasse a criança a sentir e a expressar o que ela sente. Então, a questão dessa ferida, eu vejo hoje, né, com esse trabalho da criança interior, eu vejo hoje que essa ferida da rejeição, do abandono que eu carrego, ela se originou dessa interpretação que eu fiz daquela realidade, daquela situação, daquele momento, que o meu pai, ele não havia me abandonado. Meu pai não havia me rejeitado, né? Mas a forma como conduziram a situação fez eu compreender dessa forma e carregar essa dor, essa ferida ao longo de toda a minha vida. Quantas e quantas vezes eu chorei, me sentindo rejeitada, não amada, não considerada, abandonada pelo meu pai. Né? E hoje, quando eu tive a oportunidade da gente sentar, da gente conversar, ele falou, filha, eu nunca te abandonaria, porque eu te amo. Mas se naquela época, meu pai, por exemplo, tivesse essa noção da importância de nomear, de validar para a criança, né? Olha como seria bom para todos nós, especialmente para mim, que era criança, que ia ficar longe dele. Se ele chegasse, fosse na minha casa, se despedir, contasse para mim, filha, eu estou indo para São Paulo, olha, mas a gente vai se ver nas férias uma vez ao ano, você vai lá me ver, né? Então, assim, a forma como a gente conduz a situação vai evitar que dê margem para essas interpretações equivocadas, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado com a criança. Não é, Maíra? Sim, é a comunicação consciente, né? Porque a gente muitas vezes, e é isso, é aquilo que eu estava falando, nós não somos vistos, né, como crianças, né, como seres dignos de né, cresça e apareça. Na hora que você crescer, isso é conversa de adulto, isso não é para você. Então, como a gente foi educado dessa forma, sendo tratado crianças foram feitas para serem vistas e não ouvidas. Eu escutava isso muito na casa da minha avó. E eu até entendo, porque ela teve 13 filhos e ainda acolheu uma sobrinha. Então, ela tinha 14 crianças na casa. Por 20 anos, entre 20 anos, ela teve a primeira gravidez e a última. Imagina o que é você ficar cuidando de 13 gravidezes, 14, que ela teve uma perda. 14 gravidezes durante 20 anos, gente. Parir 13 vezes, 14 vezes, nossa, consigo nem imaginar. Então, claro que na anos 50, né, ela tinha que ter um certo controle da situação, porque era praticamente uma linha de fábrica. E não dá tempo de ficar dando trela para a criança ficar se expressando, imagina. Ai, que isso? Então senta aí e fica quieto, entendeu? Colabora na cozinha. Enfim, era o modelo que tinha, né? Como dar conta disso tudo. Só que, sim, a gente tem essa coisa de ter sido muito invisível, né? Como criança. E se eu fui muito invisível, eu não consigo conectar com entender o que a criança de hoje está expressando. É muito fácil eu achar que é capricho dela, as demandas dela, né? Algo por aí. Então, acho que acaba afetando muito isso. E aí, claro, tem a ver com isso que você falou da interpretação, né? No fundo, se a gente pudesse comunicar para os filhos, porque considera que ele também é importante, ele também é um membro da família, ele também precisa ser situado naquela história, e ficasse sem essa preocupação de preservar as crianças de quando o conflito chega, né? Porque acho que é esse o problema, né? A gente quer proteger, muitas vezes. O intuito, a boa intenção está lá. Eu sei que é proteger, quer tratar melhor, ou às vezes, acho que tem dois movimentos. Vamos supor, numa situação dessas, a sua mãe devia estar super desajustada emocionalmente, então ela tinha já um trabalho intenso para poder lidar com as dores dela. E às vezes ela não dá conta
de além de cuidar das próprias dores, acompanhar a criança. Mas se para além disso, ela ainda tem uma criança invisível dentro dela, facilmente ela olha para você e fala, meu, minha filha, tipo, o melhor que eu tenho que fazer é esconder dela, porque assim ela não sofre, né, na cabeça dela, e assim eu não tenho que trabalhar mais, porque eu não tenho o que fazer. Não sei como cuidar disso, já tá difícil cuidar de mim, entendeu? Então não é que, tipo, ela fez aquilo porque ela era uma pessoa, ai, nossa, que absurdo o jeito que ela fez, era o que ela podia fazer, né, o que ela deu conta, com certeza, mas muito com essa leitura de que, cara, eu preciso preservar, então eu não vou falar a respeito. Só que se não falar a respeito, é um caminho, assim, uma escolha que a gente acaba fazendo que afeta muito a criança, porque ela está percebendo o ambiente caótico, ela está conectada energeticamente com a gente, não tem como a gente fingir que está tudo certo, né? Não existe isso, porque a gente está incomodado, com certeza nosso comportamento também deve estar alterado, inclusive, né? Por mais que a gente chore escondido, a criança sabe, nossa, ela fechou a porta, ela não está bem, o que está acontecendo? E aí ela fica mais perdida ainda, porque é isso, a interpretação dela pode ir para qualquer canto. E ela tem a tendência a olhar para si como responsável daquilo, se sentir culpada, se sentir responsável para poder cuidar desse adulto. Então é um lugar assim que é muito pior do que você chegar e falar, meu, seguinte, papai e mamãe não estão bem, isso já faz um tempo, a gente está tentando e não está dando certo a nossa relação. Papai vai se mudar. Ele vai sair daqui, você vai ter 2 casas, ou então você vai morar nessa casa, e aí você vai poder visitar seu pai em tal situação, ou então não vai ser possível você visitar, enfim. Mas trazer a verdade para essa criança de uma forma consciente, de uma forma responsável, sem se vitimizar, mas trazer para ela aquilo que está acontecendo, nomear aquilo que está acontecendo, para que ela possa se organizar internamente, para que ela possa entender o que é uma questão da mamãe, entendeu? Muitas vezes libertando a criança daquilo, tipo, ó, eu estou muito sensível com tal situação, mas isso é uma questão minha que eu estou trabalhando, você não precisa prestar atenção nisso, porque às vezes a criança fica nesse lugar de querer cuidar dos pais, né? Então você tem que libertar a criança. Você tem que mostrar para ela, não é você que tem que cuidar de mim. Eu sou adulta, eu cuido de mim e eu cuido de você. E eu sei que você está me vendo muito instável, muito abalada, muito nervosa e tal, mas sei lá, eu estou indo na terapia, eu estou cuidando disso, eu estou fazendo algo. Eu me torno responsável, né, das minhas dores, eu me responsabilizo, eu busco atitudes, ações para poder cuidar do que é meu, e eu explico para a criança que, meu, o caminho dela é ser ela, entendeu? Tipo, ela tá livre para ser criança, para ser filha, para ser filho. Ela não tem que ficar prestando atenção nas minhas dores. E o que está acontecendo é isso e aquilo. É real. Tipo, isso é, né? Porque senão ela fica aí, solta. E pode chegar de um jeito muito traumático, muito doloroso, né? Tipo, como assim? A vizinha comenta, alguém na rua comenta, e eu descubro assim que meu pai foi embora? E aí, que isso? Né? Então, é um trabalho bem assim, é bem diferente do que a gente está acostumado, né? Porque às vezes a ideia que a gente tem é que a gente tem que preservar os filhos, e Sim. isso acaba deixando eles num lugar muito inseguro. E você citou um exemplo muito claro, né? Você trouxe um exemplo do nosso cotidiano de como lidar com essa questão da humanização, né, Maíra? Da nossa própria, de viver a nossa humanidade, de dizer, olha, eu não estou bem, está acontecendo isso, isso e isso, mas eu estou fazendo isso, isso e aquilo outro para resolver. Né, eu vou te ajudar, filha. De que maneira você quer se expressar? Até mesmo dando espaço para essa criança perguntar, querer saber mais, querer entender o que está acontecendo, porque vendo ela está, sentindo ela está, né? E aí, tem uma coisa que eu queria retomar aqui da nossa conversa, já para a gente ir para o final aqui, né? E, meu Deus, como passou rápido! Quando você falou sobre essa questão de deixar, quando a gente olha para a gente mesma e processa a nossa história e conhece essa criança, né? E a gente falou sobre vulnerabilidade, eu fiquei pensando aqui sobre esse lugar de vulnerabilidade que é deixar o outro existir, dar espaço para o outro existir, dar espaço para o outro ser quem ele é, justamente porque eu não sei o que vem, né? Não sei se você lembra que você mencionou sobre isso. E como é desafiador aceitar, abraçar essa vulnerabilidade, né, Maíra? Não, eu na minha cabeça o melhor, ou talvez assim, eu planejei fazer isso e aquilo outro, mas pode ser que o meu filho não aceite, pode ser que esse não vai ser o jeito melhor para ele, enfim.
E eu fiquei pensando sobre isso, o quanto esse lugar de vulnerabilidade às vezes assusta a gente, né? E eu queria te convidar para deixar uma mensagem para essas mães que têm pavor de se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, que têm pavor de demonstrar a própria humanidade, ou de se abrir para si mesma, mas também se abrir para esse filho ou essa filha existir, para o outro existir, né? O que você poderia dizer para ela nesse caminho aí de superação do perfeccionismo, e encorajando, né, a dar o próximo passo, porque a gente sabe que é muito desafiador e não é uma coisa de um dia só, não é de uma decisão só, é uma construção longa, né? O que você diria para as nossas mães? Olha, na verdade é um processo bem, bem intenso mesmo, né? Quando a gente vive e entender que é um processo, que é um pouquinho, aos pouquinhos que a gente vai se desconstruindo isso e que não tem uma linha final, isso é muito importante, até porque quem tem veia perfeccionista, na hora que entra em contato com esses conteúdos, fica achando que, tipo, o caminho é virar essa mãe ideal, que, por exemplo, evita que as dores... não quero projetar nada, não quero repetir os padrões dos meus pais, que são disfuncionais. Então, eu preciso parar de me comportar com qualquer falha daquelas que eu recebi, tudo aquilo que eu recebi dos meus pais, que doeu, não, eu não posso fazer com meus filhos. Pronto, já tá no caminho errado já, que foi o caminho que eu comecei. Né? De certa forma, o que me impulsionou a mergulhar nesses estudos foi o medo de repetir aquilo que eu vivi. Pelo amor de Deus, minha filha não pode passar por isso. Foi muito doloroso. Olha só o estrago. Eu não consigo ter autoestima. Eu sou perfeccionista. Eu sou assim, assim, assado. Ai, que horror. Eu tenho ferida da rejeição. Tudo que eu ia detectando, eu falava assim, não, mas aí eu vou fazer de um jeito que a minha filha não vai ter isso. Entendeu? Só que justamente a angústia de ir atrás desse modelo, de conseguir evitar tudo isso, me deixou num lugar de muito maltrato, de muita crítica, de muita cobrança pessoal, sabe? Tipo, de muita culpa, entendeu? Cada vez que eu fazia errado, eu falava, gente, não acredito. Isso que a Karine falou, né? Tipo, eu não quero repetir quando eu vejo eu tô lá fazendo igual. Como é que pode? Eu já decidi, eu tô lá não conseguindo aceitar o choro dele, sendo que eu sei que não é bom. Eu sei que ele tem o direito de chorar, mas me vem uma angústia. E aí eu me sinto muito mal, porque eu sei que aquilo não é bom para ele, entendeu? Que ele perceba que eu tô rejeitando ele nesses momentos. Ai, como assim? Eu sou essa mãe inadequada. Enquanto eu não conseguir curar essa dor, enquanto eu não conseguir ser essa mãe que consegue aceitar 100% o choro do meu filho, nossa, coitada do meu filho, e que desgraçada que eu sou, sabe? É praticamente isso. E aí esse caminho é muito ingrato. Então, tipo, quando a gente começar a entender que a gente não precisa ser perfeito, é o primeiro ponto que liberta a gente. Tipo, eu não preciso ser uma mãe perfeita. O meu filho vai aprender, eu publiquei isso essa semana, meu filho vai aprender muito mais comigo, me vendo lidar com as minhas imperfeições, do que me vendo como uma mãe perfeita. Porque se eu sou essa mãe, inclusive, perfeita, que não falha nunca, o que eu estou dizendo para ele? Que mensagem que eu estou passando para ele? De que ele não tem o direito de ser imperfeito, que ele não tem o direito de passar mal nunca, que ele não tem o direito de falhar. Quando, na verdade, toda vez que a gente falha, a gente tem a chance de reparar o erro, de olhar para o aprendizado que vem daquilo. Entendeu? Existem formas da gente trabalhar depois do erro, não é um problema. Então, acho que um primeiro ponto é se liberta dessa pressão de achar que você precisa ser a mãe ideal. E viva o seu processo também se acolhendo para poder entender os passinhos que você dá e aprender a olhar para cada passo adquirido como uma conquista e algo que você tem que celebrar. Não ficar tão focado nas faltas, porque a gente faz muito isso, né? De chegar no final do dia, ficar olhando só para aquelas coisas que a gente fez de ruim com a criança, entre aspas, e falar, nossa, que mãe desgracenta que eu sou. Tipo, não era para ter gritado com ele hoje, não era para ter perdido a cabeça, não era para ter feito não sei o quê. Ai, nossa, não consegui dar uma atenção especial. Nossa, coitado, ficou tantas horas na televisão. Ai, não sei o que. Mas aí eu não olho para o lanche maravilhoso que eu fiz, para aquela conversa linda que a gente teve no carro, para aquele momento que a gente, sei lá, ficou lendo historinha e foi uma delícia. Entendeu? Tipo, tem vários momentos do dia que a gente faz uma performance linda, mas na hora do final do dia, viciado nesse padrão de se maltratar e de olhar só para a falha e se cobrar ser perfeita, a gente fica olhando para as imperfeições e se sentindo mal, culpada. Entendeu? Então, acho que tem esses lados aí que são importantes. E logo entender que é um processo, assim, para a vida toda. Que a gente vai mergulhar e que quando a gente também tira um pouco dessa ideia de que o caminho é
por exemplo, digamos assim, tem uma questão que é aprender a fazer as pazes com a vulnerabilidade. E olhar para essa chegada dos filhos como uma oportunidade da gente, digamos que, se conhecer melhor e recuperar a nossa capacidade de integrar partes nossas que a gente delegou para a sombra. Então, tipo, se eu não conseguia expressar através do choro porque eu percebia que aquilo não era aceito na minha casa, e aí eu desenvolvi uma incapacidade de acessar isso, e aí eu tô lá na frente do meu filho angustiada porque ele não para de chorar, cara, eu tô tendo aqui a oportunidade de, aos poucos, aprender a acompanhar esse choro, e talvez no começo seja só um pouquinho que eu consiga, mas aos pouquinhos eu vou dando mais presença, vou tentando trabalhar uma conciliação com a ideia de que ele tem o direito de chorar, que tá tudo bem, e que mesmo que eu sinta desconforto diante da presença que eu tô tentando oferecer para ele, que acho que esse é o ponto que você falou também, né? Porque rola esse desconforto. Tipo, cara, eu tô dando uma coisa que eu não recebi. Então, para mim, não é uma coisa fácil. E eu não tenho resiliência, eu não tenho facilidade de sentir desconforto, porque eu criei estratégias para me anestesiar, perdão, para me anestesiar, né? Para fugir desse sentir. Então, quando eu estou diante de uma vivência que me obriga, entre aspas, a sentir, caramba, eu não consigo dar conta. Eu quero fugir. Eu quero calar esse choro. Porque escutar esse choro é escutar o choro da minha criança, que não teve o direito de chorar. Então, cada vez que eu me permito viver essa situação com esse desconforto, eu vou criando um músculo, né? Tipo, eu vou tonificando esse músculo do sentir e ganhando experiência com isso. Então, é só na experiência. E para uma pessoa que está muito distanciada, vai ser aos pouquinhos. E tá tudo bem. Você não tem que se comparar com ninguém. Entendeu? Acho que é um pouco por aí, Flor. Eu falei várias coisas. Maíra, eu queria finalizar esse episódio com uma frase de Brené Brown, do livro A Coragem de Ser Imperfeito, e convidar também todas as ouvintes para nos acompanhar lá no meu canal do YouTube, tem uma playlist do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Eu e Deise gravamos, né, Deise, o estudo do livro em 7 capítulos, está lá disponível gratuitamente para vocês. E essa frase diz assim, sobre o perfeccionismo: nunca ouvir uma pessoa atribuir sua alegria, seu sucesso ou sua plenitude ao fato de ser perfeito. É o contrário. Quando eu assumo as minhas vulnerabilidades, imperfeições, sou mais tolerante comigo mesma, com o outro, e aí as coisas acontecem. Então, eu acho que é o caminho, né, que nós precisamos trilhar para superar o perfeccionismo em nós, né, e evitar que os nossos filhos, né, se tornem pessoas perfeccionistas, né, é o caminho do acolhimento, do respeito, da consideração positiva, da conexão, da gente se conectar com o outro, né? E colocar essas lentes da vulnerabilidade, que quando eu começo a me olhar com empatia, com compaixão, eu me torno capaz de olhar para o outro da mesma forma, né? Com compaixão, com empatia, com respeito também. Então, Maíra, eu queria muito, mais uma vez, te agradecer por ter aceitado o nosso convite, te agradecer, assim, por tanto que você compartilha nas redes sociais, né? E gratuitamente, e eu tenho crescido, evoluído, né? E você tem sido uma inspiração, uma referência para mim. E muito obrigada por tanto compartilhamento, né? Só gratidão que eu tenho aqui para manifestar a você. Deise, muito obrigada também. Maíra, você quer deixar um recadinho final para a gente e para as nossas ouvintes? Querida, só agradecer mesmo, obrigada pela oportunidade. Sempre gosto de ter espaços para poder falar das minhas vivências. Acredito que a gente vai fazendo um trabalho aí de formiguinha para poder tocar corações de outras pessoas e de repente despertar um pouco esse olhar para a criança que está dentro da gente. Eu acho que principalmente perceber que existe uma criança dentro de nós que está aí precisando muito ser resgatada, se sentir vista, validada. Então, qualquer pessoa que sinta vontade, que se identifique com isso, se quiser me seguir, eu tenho esse espaço nas redes sociais, o Canto Maternar no Instagram, né? E também tenho a Tenda Materna, que é esse podcast que vocês podem procurar pelo Spotify ou outros espaços aí de
outros aplicativos de podcast, em que eu gravo junto com a Clarissa de Aquiara, que é uma referência que eu tenho também, que se tornou grande amiga, mas que também trabalha com a criança do interior. Enfim, dizer que foi um prazer, eu agradeço muito, e é isso. Qualquer coisa a gente se vê por aí. Gente, baixa também o e-book sobre o desfraude lá no perfil da Maíra. Maíra, que conteúdo! Eu nunca vi um conteúdo tão completo, viu, quanto esse. Eu estou amando. Eu estou estudando para fazer uma live sobre desfraude também. Muito Legal. obrigada. Deise, e você, Deise? O que você quer falar, minha filha? Eu também só quero... aula dessa. Eu só quero agradecer a disponibilidade, né, da Maíra, essa honra de estarmos aqui juntas nesse tempo. Maíra, muito obrigada também. Quando eu olho assim os seus conteúdos, o que você traz, né, o que vocês trazem para aquele podcast, eu fico pensando nessa abundância, sabe? Na abundância de vida, quando a gente se abre para ser quem a gente é e para viver a nossa história. Para mim, os seus conteúdos é reflexo disso, dessa abundância de vida, sabe? E eu te agradeço por tão generosamente compartilhar a vida, né, nas redes, através da sua vida. Então, lindo, querida. Olha, só para complementar, você falou disso, na verdade, assim, é um caminho muito doido, assim, porque a criança que é muito perfeccionista, ela se priva muito, né? Sim. Ela se limita muito e ela deixa de viver muita coisa da essência dela por medo de decepcionar, de se decepcionar com ela mesma, de se mostrar e tal. E aí, de repente, quando ela começa a acessar esse lugar de autoconfiança, recuperar isso, recuperar a autoestima dela e falar, cara, eu vou fazer mesmo que seja imperfeito, feito é melhor que imperfeito, eu vou lá, vou viver esse desconforto de viver, mesmo que seja aos pouquinhos, e de repente ela vai desenvolvendo, de repente ela vai conquistando esse espaço, de repente ela vai ficando grande, de repente, tipo, você fala, cara, do que eu estava me escondendo? É muito doido. Então, que isso sirva de estímulo também, porque, assim, mesmo que seja aos poucos, é muito importante você recuperar essa confiança de que, cara, você é única, você é maravilhosa, e com certeza, se você tem vontade de trazer uma mensagem para o mundo, você tem como contribuir. E se você está se privando de fazer isso, você está sendo até egoísta com o mundo, entendeu? Porque você provavelmente tem algo maravilhoso aí dentro para trazer para o mundo. E a gente precisa de pessoas conscientes, precisa de pessoas com uma mensagem amorosa. Então, quanto mais gente se atrever, melhor, né? Verdade, mas enfim. Verdade. Coragem, né? Coragem para viver essa vida que é imperfeita, que é vulnerável, né? É. Um abraço, Enfim. minha linda, para você. Um beijo, Maíra, um beijo, Obrigada. Deise. E Um até a beijo. próxima, pessoal. Até a próxima. Até.